o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Hebreus 9:11 fala sobre a excelência do sangue de Jesus, muito mais excelente do que sangue de bode, de carneiro, o sangue que era derramado lá no Antigo Testamento. E diz assim o escritor: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Versículo 22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Vamos ler junto a parte final do versículo 22, após a vírgula. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. E sem derramamento de sangue não há perdão. Só você, 1, 2, 3. A última vez, 1, 2, 3. Aleluia. Antes de eu pregar o Evangelho, cante pela fé que Jesus vai te tocar hoje. Cante pela fé que Jesus vai te tocar hoje. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu o meu coração. De paz ele encheu meu coração. Ora da seribarandeai, oh deai. Quando o Senhor Jesus Ora da me seribarande, tocou, livrou-me. da escuridão. Você vai cantar de novo, tocou-me, com as suas mãos ao céu, crendo que o Senhor lhe tocará hoje. Cante. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Como um coral de anjos adorando o Rei. De paz, meu coração. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus me tocou, Livrou-me. livrou-me da escuridão. A última vez, tocou-me. Vamos lá, bem forte. Quero ouvir tua voz. Tocou-me, Dá pra ser melhor, hein? Mais alto. de Oh, doce paz. quando o Senhor Que coisa linda de Deus.
Livrou-me. Livrou-me. Aplauda o Espírito Santo. A Cristo Jesus toda a honra, toda a glória. Aleluia. Se assenta, por favor. Oh, coisa poderosa é a igreja adorando ao Senhor. Coisa linda de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Deus no Antigo Testamento, em muitos ritos e situações, mostrou-nos a necessidade do derramamento do sangue para a justificação e purificação do homem. Por exemplo, lá no Éden, quando Adão, em desobediência, pecou e perdeu a presença de Deus e entregou a sua vida nas mãos do inimigo, a Bíblia diz que Deus então matou um animal. E matando este animal, fez o Senhor roupas de pele e vestiu Adão e Eva. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Aqui uma tipificação de como Deus prepara roupas para esconder a vergonha de Adão e Eva. Mas o que me chama a atenção é que aquelas roupas, para serem preparadas com pele de animais para cobrir a vergonha, e aqui a tipificação da cobertura do pecado, foi necessário derramar sangue, porque um animal foi morto. Eu acredito que era um cordeiro que Deus matou, e esse cordeiro teve que ter o teu sangue derramado para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Aqui o primeiro cordeiro morto profeticamente. A morte desse animal aponta para a cruz de Cristo e o que aconteceria 4.000 anos mais tarde, quando o próprio Cristo seria sacrificado na cruz. É interessante que no capítulo 3 do livro de Gênesis, Deus começa, após a queda de Adão e Eva, a falar sobre a redenção do homem, sobre a salvação do homem, sobre como Ele restauraria todas as coisas. E no capítulo 3, versículo 15, Ele disse: porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente da mulher é Jesus Cristo. Então disse Deus: este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui então Deus está falando sobre redenção, sobre salvação. E no mesmo capítulo 3, então a Bíblia diz que ele mata um animal. Agora Deus está esclarecendo como seria essa redenção. A redenção do homem seria feita pelo derramamento de sangue. Aleluia! E o filho da mulher, Jesus Cristo, pisaria na cabeça da serpente, que tipifica o diabo. Lá no Éden nós estamos vendo o sangue derramado. E que sangue é esse, André? É o sangue da nossa redenção. No livro de Levíticos, o livro dos cerimoniais, a Bíblia fala sobre como é que um homem que tivesse lepra seria purificado. Porque o leproso, ele tinha que sair do meio do povo, e após então ele constatar a cura, ele voltaria para o meio do povo,
E então seria levado ao sacerdote, o sacerdote olharia o corpo dele, e se ele estivesse apto a voltar para o convívio, então o sacerdote matava 2 aves, derramava o sangue dentro de uma vasilha, e depois molhava um objeto do sangue, e aspergia 7 vezes sobre o leproso. A lepra no Antigo Testamento tipifica pecado. Então em Levíticos 14:7, disse o Senhor, 7 vezes, o número 7 fala de perfeição, 7 vezes, ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra, e declarará então o leproso o quê? Puro. Que sangue é esse, André? É o sangue que nos purifica. Aleluia, diga glória a Deus. Lá em Jericó, havia uma mulher chamada Raabe, ela era uma prostituta. A graça de Deus alcançou a prostituta. E os 2 espias entraram na casa daquela mulher, e ela manifestou a fé dela no Deus de Israel. Ela disse: eu tenho visto o que o seu Deus tem feito. Ela creu no Deus de Israel, aleluia. Então os espias fizeram com ela um acordo. Mulher, se você não contar para ninguém o nosso trato, e você tomar um fio vermelho e pendurar na janela da sua casa, quando Jericó for destruída, e quando todos os habitantes da cidade morrerem, e então nós vermos na janela da sua casa, nós podermos ver esse cordão pendurado, vermelho, então nós te salvaremos e você não morrerá. E foi isso que aconteceu. Josué com seu exército tomou Jericó, porque Deus derrubou a muralha, as casas foram destruídas, todas as famílias morreram, menos a família da prostituta Raabe. Por quê? Porque na janela dela estava um fio vermelho pendurado. Aquele fio vermelho tipifica o sangue de Jesus. E eu quero falar algo para você. Não foi nada que ela fez que a salvasse. Não eram as obras dela. Ela não era melhor do que aquela população daquela cidade. A diferença entre a casa de Raabe e a casa de todos os outros demais é que na janela de Raabe tinha um cordão vermelho pendurado. Aqui o Senhor está falando sobre o sangue de Jesus. Que sangue é esse, André? É o sangue da salvação, que salvou toda aquela família, aleluia. Mas talvez no Antigo Testamento não haja nenhuma simbologia tão clara sobre o poder do sangue, quanto o sangue que foi passado nos umbrais das portas lá no Egito. A Bíblia diz que Deus enviou 9 pragas contra Faraó e o Egito. E a 10ª praga era a morte dos primogênitos, ou seja, de cada família, o filho mais velho morreria. O anjo da morte passaria por todo o Egito. Ricos, pobres, sábios, incultos, todos perderiam um filho. Mas Deus, porque ama o teu povo, falou com o teu povo e disse: vocês vão matar um cordeiro. Esse cordeiro deve ser puro, imaculado, perfeito. Esse cordeiro deve ser puro, e vocês vão sacrificá-lo, e vocês vão comer a carne dele entre a família. Entre a família, entenda isso que eu estou falando, talvez isso signifique algo para você. A família comendo o corpo do cordeiro juntos, todos juntos, não só o pai, não só a mãe, não só o filho. Olha a vontade de Deus aí.
é que toda a família coma a carne do cordeiro. E então vocês vão pegar o sangue desse animal e vocês vão passar nas portas, nos umbrais das portas. Passe o sangue. Eu estou imaginando essa cena. Ele está com a bacia cheia de sangue e ele está passando na porta, porque ele acredita que aquele sangue tem poder para livrar a família dele da morte. Ele está passando sangue na porta. Eu estou conjecturando, eu estou pensando como esse pai está lá passando sangue. E talvez o filho, a família perguntasse: o que você está fazendo, pai? Ele disse: eu estou passando sangue da nossa salvação na porta da nossa casa. Aleluia! Oh! E veja bem o que Deus disse em Êxodo 12, versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por... Diga, o sangue é um sinal. Oh, glória a Deus. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Agora olha essa informação. Vendo eu o sangue. Quando Deus olha para o teu povo, Ele vê o sangue. Isso é poderoso, isso é poderoso. Quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele vê o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, Ele vê o sangue do Cordeiro. É isso que Ele está dizendo. Eu vou passar sobre vós, e quando eu passar sobre vós, eu verei o sangue do Cordeiro em vocês. E porque, voltemos ao texto. Então, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Posso ouvir um glória a Deus? De todos os egípcios, um filho morreu. Mas pasmem, do povo de Deus, de quase 3 milhões de pessoas, nem um só filho morreu. Nem um só filho morreu. Mas o que tinha os hebreus, eles eram melhores do que os egípcios? Eles eram mais santos do que os egípcios? Eles tinham uma índole melhor? Eles tinham, o que tinham ele? Eles não tinham nada, eles eram iguais aos egípcios. A diferença era o sangue na porta da casa deles. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. A diferença é o sangue que está sobre a nossa vida. A diferença é o Cristo que nós servimos. A diferença é a fé de Deus que nasceu no meu e no seu coração. Esta é a marca do Espírito Santo. Você pode aplaudir o Cordeiro? Então você entende agora o versículo 22 do texto inicial. Voltemos a ele. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E essa informação é muito importante. E sem derramamento de sangue não há perdão. Em outra tradução, não há remissão. Sem derramamento de sangue não há perdão. É por isso que Jesus Cristo derramou o seu sangue. É por isso que foi necessário que Jesus morresse. Ele disse em Mateus 26, 28: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. O Cordeiro foi imolado.
o cordeiro puro, perfeito, porque nele não havia pecado, foi sacrificado. O inocente morrendo no lugar do culpado. Quando alguém ia no templo e levava o seu sacrifício, que normalmente era um animal, um cordeiro às vezes, então o animal era levado até o sacerdote então olhava o animal, a orelha, debaixo das patas, vê se não havia defeito algum, vê se não tinha pata quebrada, vê se não tinha alguma enfermidade, e se o cordeiro estivesse perfeito, então o sacerdote ordenava que aquele que levou a ovelha colocasse a mão sobre o cordeiro. Então ele fazia uma prece, e o pecado do injusto agora era lançado sobre o animal inocente. E depois disso, ele era então sacrificado, tipificando aqui que era isso que o pecador merecia, mas também satisfazendo, entre aspas, a justiça de Deus sobre a vida daquele homem. Depois esse animal de morto era colocado, deixado ali sobre o altar, e ele sangrava, o sangue escorria, e logo depois havia então, ele era lançado no fogo e a fumaça subia. E quando a fumaça subia, era como se aquilo chegasse até Deus, e Deus diminuía, vamos dizer assim, ou tirava a sua ira de sobre o pecador, e a oração então era ouvida. Então, quando você olha para o Antigo Testamento e vê esses sacrifícios, você então pensa exatamente o que aconteceu com Cristo na cruz. Mas eu queria nesse momento abrir aqui um parênteses para pensar com você a respeito desses benefícios, porque quando você vê apenas um homem pagando o preço do pecado dele com esse animal, mas e Cristo? Quais são os benefícios do sangue derramado de Cristo? É sobre isso que eu quero falar agora. Há muitos benefícios do sangue derramado de Cristo. Primeiro, no sangue derramado há perdão para os nossos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Temos perdão para os nossos pecados no sangue de Jesus. Segundo, pelo sangue de Jesus, temos ou somos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos perdoados pelo sangue de Jesus. Terceiro, nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Hebreus 13, 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Somos santificados através do sangue de Jesus. Quarto, temos paz com Deus através do sangue de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Temos paz com Deus através do sangue de Jesus. 5, pelo sangue de Jesus fomos comprados. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo,
e língua, e povo, e nação. Aleluia! Fomos comprados pelo sangue do Senhor. E no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, a Bíblia diz que a igreja foi comprada. Cuidem de vocês, mesmo se de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. A igreja de Cristo foi comprada pelo sangue do Cordeiro. A igreja tem valor. A igreja tem o valor do sangue de Cristo que foi dada por ela. Aleluia! Sétimo ou sexto, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo temos vitória. Apocalipse capítulo 10, versículo 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Sétimo, pelo sangue de Jesus temos acesso à presença de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus, nós não estamos mais separados. Oitavo, pelo sangue de Jesus, temos a nossa consciência purificada. Texto inicial que lemos, Hebreus 9,14, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Temos uma consciência purificada através do sangue de Jesus. Você pode dizer aleluia? Sangue esse que foi derramado. Mas escute isso, eu estou indo para o final dessa mensagem. O sangue não foi só derramado na cruz. O sangue foi derramado pelo menos mais em 4 lugares. O sangue foi derramado no Getsemane, no jardim do Getsemane. O sangue foi derramado quando eles chicotearam Jesus. O sangue foi derramado quando eles colocaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E o sangue foi derramado quando o soldado romano furou o lado de Jesus e saiu sangue e água. O pastor Po Yang-Chu faz uma interpretação profética que parece-me muito convincente. Cada um desses derramamentos de sangue tem uma simbologia, e eu quero passar rapidamente por eles com você, antes de nós orarmos. Primeiro, no jardim do Getsemane, capítulo 22, versículo 44 de Lucas. Estava angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue, que caíam até o chão. Caíam até o chão. Está falando de como era grande a quantidade de sangue que escorria do corpo de Jesus. A pressão no jardim do Getsemane era tão grande. Havia uma luta contra a carne ali, o espírito lutando contra a carne, o emocional pressionando ele. E ele então derramou gotas de sangue. Há um significado especial para nós que somos redimidos pelo sangue. É porque quando Jesus estava derramando sangue, ou o sangue estava escorrendo pelo teu corpo, sabe o que Jesus estava dizendo? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Nós precisamos entender o que estava acontecendo ali, e isso aqui é profético. O Senhor Jesus estava submetendo o corpo dele à obediência ao Pai.
E é bem o contrário do que aconteceu com o primeiro Adão. O primeiro Adão lá no jardim, preste atenção nisso. O primeiro Adão lá no jardim do Éden escolheu desobedecer a Deus. Jesus Cristo, o último Adão, conforme a Bíblia o chama, também no jardim, mas agora no jardim do Getsemane, escolheu obedecer a Deus. E aquela obediência, esse ato de luta tão profunda, que fez com que ele suasse gotas de sangue, foi estabelecido debaixo do sangue. Então, qual é a mensagem, André? A simbologia é que o sangue derramado tem poder para transformar o nosso espírito rebelde num espírito submisso. O sangue de Cristo tem poder para transformar a natureza humana. O sangue derramado no Getsemane é o sangue que sela um povo que é levantado depois de Cristo, que anda debaixo de submissão, que não é como Adão, que escolhe a rebeldia, mas o espírito de rebeldia que entrou no mundo através de Adão, ele é vencido pelo sangue do Cordeiro, vertido no jardim do Getsemane. Você pode dizer aleluia? Aleluia! Segundo momento que o sangue de Jesus foi derramado, quando ele foi açoitado. João 19:1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. É uma palavra pequena, açoitar. Mas você sabe o que isso representa? Você sabe? Eu estou falando de um chicote com 12 tiras, e na ponta de cada uma delas, um chumbo ou um osso. Ele se tornava pesado. Alguns chumbos talvez eram lapidados de tal maneira que ele virasse um gancho, para que quando batesse no prisioneiro, dilacerasse o corpo dele. E Jesus tomou 39 chibatadas, da altura do pescoço até o cóccix. As costas dele foi totalmente dilacerada. Mas o que significa isso, André? O sangue derramado em meio a feridas. Isaías disse no capítulo 53 do seu livro, versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas, e moído por causa das nossas. Agora a chave está aqui: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O sangue derramado durante o chicoteamento de Jesus está dizendo: está pago o preço da sua enfermidade com o sangue do Cordeiro. Há cura no sangue do Cordeiro. Terceiro lugar onde Jesus derramou seu sangue, quando os soldados colocaram a coroa de espinhos na sua cabeça. Você sabe que este local, couro cabeludo, é um lugar que sangra com facilidade. Qualquer batidinha, o sangue escorre. E eles colocaram aquela coroa sobre ele. Isso está no capítulo 27 de Mateus, versículo 29, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, Rei dos Judeus. Mas o que significa esta coroa de espinhos? Por favor, olhe apenas para os espinhos. Os espinhos tipificam maldição.
Porque lá no capítulo 3, versículo 17 de Gênesis, depois que o homem caiu, a maldição que veio sobre eles pela boca de Deus foi essa. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E lhe dará o quê? Espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se de plantas do campo. Então os espinhos tipificam a maldição. É por isso que precisava o sangue de Jesus escorrer pelaquela coroa de espinhos. O sangue do Cordeiro nos espinhos da maldição. O que a Bíblia está dizendo? Que o sangue derramado de Cristo Jesus acaba com toda a maldição que estava sobre o homem. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Oh, eu vou ler de novo, isso é maravilhoso. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. E eu quero me voltar para você hoje e dizer algo. Você não pode, você não deve crer em nenhuma maldição. Você não pode, você não deve crer em condenação ou males hereditários. Isso não existe. O meu Jesus tomou sobre si toda a maldição que estava sobre a nossa vida. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele tomou a nossa vida. Ele viveu a nossa dor, o nosso pecado, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. Posso ouvir um aleluia? E é Paulo então em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele põe um ponto final nessa história dizendo: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quarto e último local onde Jesus derramou o seu sangue foi na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o soldado com uma lança furou o lado de Jesus. Jesus já estava morto. Não foi a lança que matou Jesus, foi a crucificação, foi as suas feridas que o mataram. Vamos ver esse texto, está em João 19:33. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, porque eles quebraram as pernas dos outros dois ladrões, porque sábado era dia de cerimonial e eles não poderiam cuidar desses homens no sábado, então eles precisavam morrer na sexta-feira. Mas quando eles foram quebrar as pernas de Jesus, Jesus já estava morto. Então a Bíblia diz, em vez disso, de quebrar as pernas, porque o salmista profetizou que nem um osso de Jesus seria quebrado, então um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aleluia, diga glória a Deus. Este sangue derramado na cruz, para mim é o mais precioso, ou talvez o mais significativo. Por quê? Porque todos os outros sangues que escorreram, que foram derramados do corpo de Jesus, era de um cordeiro vivo. Mas agora este sangue é de um cordeiro morto. Um cordeiro que foi morto por você. Um cordeiro que foi morto para pagar o preço do seu pecado, do meu pecado. Um cordeiro que foi morto para rasgar o véu da separação.
Então aquele cordeiro, como eu disse a vocês há pouco, que era morto e colocado sobre o altar, e o sangue ia escorrendo, agora está acontecendo isso com Jesus. O cordeiro está no altar, no monte do Calvário, como um altar ali, colocado na cruz, e agora ele precisa sangrar depois de morto. Então o soldado vai e perfura o lado dele, provavelmente transpassa o coração dele, porque os médicos dizem que há um movimento que faz nessas situações de extrema dor, sede que Jesus Cristo teve, que uma água se envolve o coração, e agora há uma água naquele local. Então eles acreditam que a lança atravessou o coração de Jesus, que já estava morto, e então desceu sangue e desceu água. Que sangue é esse, André? É o sangue da nossa redenção. É o sangue que pagou o preço do nosso pecado. Posso ouvir um aleluia? Oh, glória a Deus. Então nós entendemos agora Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há perdão. E agora a igreja de Cristo precisa beber desse sangue. O que é beber do sangue, André? É tomar o sacrifício de Cristo sobre você. É você colocar dentro de você que Cristo derramou o seu sangue por você. Isso é beber do sangue. Isso é tomar o sangue sobre si. Aleluia, glória a Deus. E no capítulo 6 de João, Jesus Cristo disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. O sangue do Cordeiro sobre nós. O sangue é muito importante. Se você sofrer um acidente, e o sangue do teu corpo sair do teu corpo, você morre. O sangue é vida. O sangue corresponde a 7% do teu peso. O sangue é muito importante. E o sangue de Jesus muito mais importante ainda. No versículo 56 disse ele: quem come da minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Pelo sangue de Jesus fomos perdoados. Pelo sangue de Jesus somos justificados. Pelo sangue de Jesus somos santificados. Pelo sangue de Jesus temos paz com Deus. Pelo sangue de Jesus fomos comprados. Pelo sangue de Jesus temos vitória. Pelo sangue de Jesus temos acesso à presença de Deus. Pelo sangue de Jesus temos uma consciência purificada. Pelo sangue de Jesus somos livres da maldição. E pelo sangue de Jesus somos libertos de todas as doenças. Aleluia, pode aplaudi-lo. Fique de pé no teu lugar. Escute isso, eu vou terminar a mensagem. Antigamente, você que como eu já tem mais de 30 anos, a igreja, ela não lembrava do sangue de Jesus só na Santa Ceia. O sangue de Jesus estava na boca da igreja todos os dias. Os mais velhos vão lembrar do que eu estou dizendo. Qualquer coisa que acontecia com o irmão ou com a irmã, qual o grito que a irmã dava? O sangue de Jesus tem poder. A irmã ia no médico e o médico disse: querida, infelizmente a tomografia não é muito boa, não tem uma boa notícia, é câncer, é maligno e as chances são muito pequenas. Essa irmã não saía de lá murmurando contra Deus. Essa irmã não saía de lá querendo pular da ponte.
Essa irmã, muitas vezes, diante do doutor, levantava a sua voz e dizia: o sangue de Jesus tem poder. Quando a notícia chegava para a irmã dizendo: olha, seu marido está lá no advogado e vai assinar o divórcio, já está tudo certo. Falou que vai sair de casa, trocou a de 50 por 2 de 25. A irmã não saía colocando no Facebook: ai, a vida é trágica, as pessoas não nos amam. A irmã não ligava para as pessoas reclamando da vida e nem murmurava contra Deus. A irmã levantava a sua voz e gritava: o sangue de Jesus tem poder. Tome desse sangue, traga ele sobre você, passa ele nos umbrais das tuas portas, aleluia, aleluia, pendura ele na janela da tua casa, aleluia, aleluia. Lance 7 vezes sangue sobre a tua vida, como o sacerdote fazia. Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Eu quero terminar com 2 versículos que eu quero orar por você. Porque o sangue de Jesus Cristo nos libertou de toda doença. Agora preste atenção nisso que eu quero te explicar. A ordem do espancamento, do chicoteamento dos prisioneiros ou dos condenados era mais ou menos assim: vocês deem neles 40 chibatadas. Diga 40. Agora preste atenção, havia uma crença judaica que dizia que se eles dessem, talvez uma vertente da lei deles mesmo, que eles não poderiam dar 41 chibatadas. Porque senão eles estariam infringindo a lei de Deus, eles estariam sendo injustos, porque o prisioneiro merecia só 40. Então por isso, eles determinaram uma lei: a partir de hoje ninguém dá mais 40, dá 39. Porque se errar a conta, no máximo que vai dar é 40. Ninguém vai infringir a lei. Mas não era por acaso que isso aconteceu. Isso estava na mente de Deus. Deus estava controlando todas as coisas. Eu estava lendo uma matéria sobre a medicina, e sabe o que estava escrito lá sobre as doenças? Que existem no mundo 39 raízes de enfermidade. Diga 39. E todas as demais são ramificações dessas 39 raízes de enfermidade. Eu não sei quantas enfermidades tem no mundo, talvez 500, 1000 enfermidades, mas todas elas saem de 39 enfermidades. Foi por isso que Jesus tomou 39 chibatadas. Coloque aqui, por favor, porque ele precisava aguentar 39 chibatadas. E ele tomou a primeira, e ele tomou a segunda. Olhe só como eram as pontas do chicote. E então ele tomou a terceira. Isso não foi fácil, mas ele precisava suportar e pagar o preço da minha enfermidade. 39, olhe para isso. Alguém não consegue olhar para isso? O diabo não quer que você veja o sangue, porque no sangue há redenção para a tua vida. Você vê um homem sofrendo, eu vejo, mas eu vejo também o meu Redentor, o meu Salvador, pagando o preço da minha enfermidade. Cada chibatada daquela foi o preço da doença que talvez você esteja carregando.
39 chibatadas. Sabe, segundo os estudiosos, eu estava lendo sobre isso e um teólogo disse que muitas vezes o prisioneiro morria antes de ser crucificado, porque aqueles ossos, aquele chumbo iam dilacerando a pele, e quando mais de uma vez acertava no mesmo lugar, ia aprofundando a ferida, então daqui a pouco estava acertando os nervos, e chegava até mesmo aos ossos, e os ossos do prisioneiro eram expostos, do pescoço até o quadril, ele estava todo dilacerado, a ponto de às vezes aparecer as costelas dele, as vértebras dele, mas ele está aguentando. Isso aqui é importante. Ele poderia morrer antes, ele não, eu preciso tomar 39 chibatadas. Ele pagou o preço da minha enfermidade. Você não pode aceitar esse mal da tua vida. O Senhor está lhe dizendo isso. Não pague de novo por aquilo que eu já paguei. Não foi barato o preço que Ele pagou. Não foi barato o preço que Ele pagou pela sua enfermidade e pela minha. Essa enfermidade que está no teu corpo é ilegal, porque já foi paga. 39 chibatadas. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cura no sangue de Jesus, o sangue que foi derramado para a nossa cura. E eu termino com Mateus, mas antes deixa eu te falar algo. Jesus, ele tinha que derramar o sangue. Jesus, ele tinha que suportar aquelas 39 chibatadas, porque estava escrito, porque ele tinha que cumprir aquilo. E eu termino falando algo para você. Deus, Jesus, não se submete a ninguém. A única sujeição que Cristo tem é a sua própria palavra. É a sua própria palavra. Antes de eu orar para você, preste atenção nesse texto. Mateus 8,14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Quantos endemoniados? Muitos. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos. Curou quantos? Todos os que estavam enfermos. Mas por que Jesus fez isso? Resposta, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e levou as nossas doenças. Ele curou a todos por causa da palavra de Deus. Ele curou a todos. Ele vai lhe curar agora. O sangue de Jesus é o sangue da tua cura. Aleluia, aleluia, aleluia. Digo mais, não é só Jesus que está sujeito à palavra. Os anjos do céu estão sujeitos à palavra. No Salmo 103 a Bíblia diz que Deus dá ordem aos teus anjos poderosos segundo a sua palavra. As ordens de Deus são segundo a palavra de Deus. E os anjos estão sujeitos. A Trindade vai trabalhar por causa da palavra. E porque Cristo pagou o preço da enfermidade, você não tem que carregá-la. Eu quero orar por você agora. Feche os teus olhos. Eu não sei qual é a tua enfermidade.
se a tua enfermidade é física, se a tua enfermidade é emocional, se você tem um problema sério de depressão, de opressão, de insônia, se você tem um sentimento de inferioridade, se você está agora sentindo um grande peso sobre o teu corpo e uma angústia toma a tua alma, eu quero dizer para você que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para te libertar disso. O sangue de Jesus foi vertido, foi caro o preço, 39 chibatadas, pele dilacerada, o corpo moído, tudo para que você tivesse vida. Então, em nome de Jesus agora, Pai, eu lhe peço, libera do teu poder sobre a vida dos teus filhos. Anjos poderosos, glorifiquem o nome do meu Cristo agora, tocando numa coluna, tocando num rim, tocando numa vesícula. Há um poder de Deus manifesto nesse lugar, por causa do sangue, por causa da palavra. E os anjos do Senhor agora tocam no teu corpo, os anjos poderosos do Senhor, ministradores, liberados pelo Deus Todo-Poderoso nesse momento, para glorificar o nome do meu Cristo. Então, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a enfermidade, toda dor, todo câncer, todo caroço. Você que está me assistindo prostrado numa cama, levanta em nome de Jesus Cristo. Você que está preso num diagnóstico médico, seja liberto em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal. Pelo sangue você é liberto, pelo sangue você é curado. Pelo sangue de Jesus, o preço do teu pecado foi pago. Pelo sangue de Jesus, você tem paz com Deus. Pelo sangue de Jesus, você tem vida eterna. Pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Eu fui salvo pelo sangue. Fui curado pelo sangue. Fui liberto pelo sangue. Fui comprado pelo sangue. O sangue de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Sou salvo pelo Sou sangue. salvo pelo sangue. Erandai, sorri, barande. Fui curado pelo sangue. Eu sinto Deus aqui, hein? Fui liberto pelo sangue. Randa, xeri, barande. Fui comprado pelo sangue. O sangue de Jesus, que me leva até o céu. Sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, Levante a tua mão e adore, levante. suportou a cruz a